Palavra do Senhor na Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios. Começamos na semana passada e eu disse aos irmãos que nós continuaríamos hoje. Amém? Efésios, capítulo 1. Nós vamos meditar hoje do verso número 15 ao verso número 23. E assim terminaremos a meditação no primeiro capítulo da Epístola aos Efésios. Amém? Todos encontraram? Efésios 2, de 15 a 23. Amém? Todos encontraram? Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém? Vamos orar mais uma vez nessa noite? Nosso Deus e nosso Pai, nós suplicamos nesse momento, diante da sua presença e diante da sua palavra, que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida nessa noite, Senhor, e assim fale ao nosso coração, dando-nos a tua palavra, para que nós possamos crescer no entendimento da nossa vida, enquanto igreja do Senhor sobre a face dessa terra. Dá-nos nessa noite, Senhor, a tua palavra, fala ao nosso coração, edifica-nos nessa noite, abre os nossos olhos, como o apóstolo Paulo orou aqui pela igreja dos Efésios, para que sejam iluminados os olhos do nosso coração, para que assim a gente possa enxergar a suprema grandeza do Senhor, a suprema grandeza do seu poder. Senhor, a bênção que é a herança do Senhor. Deus, termos o entendimento da nossa vida para a sua glória. Fala ao nosso coração, Senhor, edifica a nossa vida. Nós precisamos ouvir a sua voz, nós precisamos ser conduzidos pelo Senhor, nós precisamos entender a nossa própria vida diante da sua presença para a sua glória. Então, Deus amado, tem misericórdia de nós e edifica-nos na sua presença como povo do Senhor para a sua glória, segundo a tua palavra, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, quando nós lemos esse texto aqui, esse texto é um dos textos que nós lemos nessa noite mais preciosos da Escritura. Vamos falar, o pastor já disse isso em outros textos que o senhor leu aqui, mas eu não me canso de dizer isso, porque cada vez que eu leio, eu estudo, eu entendo a palavra de Deus, algumas coisas da palavra de Deus, é impressionante como certas coisas estão diante dos nossos olhos e a gente não consegue ver, e talvez não dê importância a certas coisas. É impressionante como na história da igreja, que a igreja tem desenvolvido, especialmente nesses dias que nós estamos vivendo, nós nos apegamos tanto a jargões, nos apegamos tanto a passagens decoradas, a textos
que nós nos apegamos a eles porque eles são mais conhecidos, ou porque traz mais aprazimento ao nosso coração, por causa de algumas circunstâncias da nossa vida que aquele texto se aplicou. Mas o fato é que toda a Bíblia é a palavra de Deus. Esse livro aqui é o livro de Deus. Esse livro é o livro da revelação de Deus à nossa vida. E o que está nesse texto que nós lemos nessa noite é de uma profundidade que nós precisamos entender e nós precisamos conhecer. Entendendo isso, vai nos ajudar muito nas nossas aflições, vai ajudar muito nas nossas lutas, vai ajudar muito nas nossas necessidades, vai ajudar muito para nos motivar, vai ajudar muito para nós percebermos quem nós somos em Deus e o que nós temos em Deus, para a sua glória, e isso para a sua glória. Então, preste bastante atenção nessa oração de Paulo. Paulo ora aqui, mas o que ele ora, ele é um homem que ora com a palavra de Deus, com o entendimento de Deus, e na sua oração ele traz entendimento da Escritura para nós. Ele está orando pelos Efésios, pela igreja que ali está, que ele mesmo plantou, como eu disse na semana passada. Ele está orando pelos irmãos, e ele diz assim: por isso, ou portanto, é levando em consideração aquilo que nós meditamos na semana passada, a grande salvação que Deus nos deu, o fato de Deus ter nos feito o seu povo, por sua graça, por sua bondade, por sua misericórdia, ter nos alcançado com o preço do sangue do seu Filho Jesus, nos redimido, perdoados os nossos pecados e nos tornados sua herança, seus filhos, para a sua glória. Levando em consideração todo esse contexto do verso 1, especialmente do verso 3 ao verso número 14, ele diz assim: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. O que Paulo sabe a respeito da igreja que ele plantou, que essa igreja é uma igreja cheia de fé, o que significa que ela é uma igreja cheia de confiança no Senhor, uma igreja que confia no Senhor. Se tem uma marca que deve caracterizar uma igreja sobre a face da terra, é a sua confiança no Senhor, é a confiança de que a sua história está nas mãos do Senhor, é a confiança de que Deus conduz a nossa vida como seu povo sobre a face da terra. Fé é sinônimo de confiança, fé é sinônimo de entender que Cristo Jesus está no controle da nossa vida, que Ele é Senhor soberano sobre nós, que a igreja não é um plano humano, não é um ideal terreno, mas a igreja é um projeto divino, a igreja é o ideal eterno de Deus, que Ele usou Israel temporariamente como uma figura do seu povo, mas para edificar aquele que Ele tinha como ideal, que era a sua igreja. A igreja é o povo de Deus sobre a face da terra, e não há outro. Preste atenção no que eu estou dizendo para vocês: não há outro povo de Deus sobre a terra, só a igreja é o povo de Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo para vocês? Eu espero que vocês entendam o que eu estou querendo me referir aqui. De algumas pessoas pode escapar. O que eu estou querendo dizer é que o povo judeu que existe lá em Israel hoje sobre a face da terra, não é mais o povo de Deus. O povo de Deus é a igreja, e nessa epístola nós vamos aprender sobre isso, que dos dois, judeus e gentios, o Senhor fez um só povo. Então só existe um povo de Deus sobre a face da terra, e esse povo se chama Igreja de Jesus Cristo. Esse é o povo que confia no Senhor Jesus, porque um povo que não coloca a sua confiança em Jesus Cristo para a sua redenção, não pode ser chamado de povo de Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo para vocês? Isso é muito sério. Um povo que não coloca a sua confiança no Senhor Jesus Cristo para a sua salvação, para a sua redenção, não pode ser chamado de povo de Deus, porque Ele já veio e ofereceu-se na cruz do Calvário para nos redimir e nos tornar seu povo. Estão entendendo? Então preste atenção. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus. Então a fé se fundamenta em quem? No Senhor Jesus Cristo. Se não houver fé no Senhor Jesus Cristo, não é povo de Deus. Mas como ele entende que a igreja dos Efésios é o povo de Deus, ele diz: olha, eu ouvi a fé que há entre vocês, e o que comprova essa fé? O amor para com todos os santos. Porque o amor para com todos os santos nos leva a fazer alguma coisa por alguém. O amor, quando ele existe de fato,
E o amor bíblico é um amor que é sinônimo de doação da vida, de entrega da vida pelo outro. Deus amou, e a prova de que Ele amou, Ele deu o seu Filho. Se nós amamos os santos, se nós amamos o outro, a prova disso está naquilo que nós fazemos pelo outro, naquilo que nós entregamos pelo outro, naquilo que nós doamos pelo outro, naquilo que nós fazemos pelo outro. Essa é a prova de que nós amamos. Então, quando Paulo diz o amor que há entre vós para com todos os santos, significa que essa igreja era uma igreja doadora, era uma igreja abençoadora dos outros. Entende? Então Paulo está dizendo que, e ele colocando isso diante de Deus, olha, desde que eu ouvi da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, a minha oração é de gratidão a Deus. Por quê? Porque foi Ele o instrumento de Deus para plantar a igreja em Éfeso. Então Ele não cessa de dar graças a Deus por eles, e Ele faz menção deles nas suas orações. E aí vem o porquê Ele ora, o que Ele quer que a igreja entenda. Interessante que a oração de Paulo aqui, a petição, de certa forma, para que eles tenham alguma coisa a mais, na verdade não é ter alguma coisa a mais. Ele não ora para que eles passem a ter alguma coisa a mais. Ele ora para que eles sejam iluminados no entendimento e eles compreendam tudo aquilo que eles têm em Cristo Jesus. Os irmãos estão entendendo? O que Paulo está orando aqui, ele não ora por nenhuma bênção material, até porque no versículo 13 ele começa dizendo: bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, o motivo da oração dele aqui, primeiro, é de gratidão. Ao ouvir a fé e o amor que eles têm, a fé no Senhor Jesus Cristo e o amor pelos santos, ele não cessa de dar graça e menciona eles nas suas orações. E aqui, o que ele deseja é que eles entendam aquilo que eles são e aquilo que eles têm em Cristo Jesus. Aquilo que eles têm em Deus, aquilo que eles receberam uma vez que eles se tornaram igreja do Senhor Jesus Cristo sobre a face dessa terra. Então veja bem, fazendo menção de vós nas minhas orações, para quê? Por que eu oro por vocês? Por que eu faço menção de vocês nas minhas orações? Ele diz: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, o Pai da glória, o Pai do Senhor Jesus Cristo, que agora também é o nosso Pai, vos conceda duas coisas a princípio. Ele diz assim: espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Há duas palavras no grego para o conhecimento, há outras, mas essas duas, uma é gnosis e a outra é epignosis. Gnosis é a palavra do conhecimento, daquele que a gente adquire à medida que a gente estuda e passa a entender sobre alguma matéria ou sobre algum assunto, sobre alguma coisa na vida. Epignose é diferente, porque é o conhecimento que eu adquiro não simplesmente por estudar, não simplesmente por conhecer. Eu estudo, eu conheço, mas é um conhecimento que vem até a minha vida através de uma relação que eu mantenho com aquele que eu conheço. Epignose ensina isso para nós. A palavra no grego dá esse sentido para nós, de que eu conheço alguém relacionalmente, eu tenho uma experiência de conhecimento com ele. Então é nesse sentido que Paulo ora por essa igreja, sabendo que eles desfrutam diante de Deus dessa natureza de conhecimento, ou seja, eles não conhecem a Deus simplesmente porque eles leram no livro, eles não conhecem a Deus simplesmente porque Paulo pregou para eles conhecem a Deus porque eles têm uma experiência relacional com Deus. E eu espero que todos nós que estamos aqui nessa noite conheçamos a Deus desse mesmo modo. Nós não conhecemos a Deus simplesmente porque alguém falou de Deus para nós. Nós conhecemos a Deus pela relação que nós mantemos com Ele diária nas nossas vidas. Os irmãos estão entendendo? Então veja bem, o apóstolo Paulo diz assim: ele quer que Deus conceda a eles espírito de sabedoria. Sabedoria não é simplesmente eu saber alguma coisa, eu conhecer alguma coisa. Mas sabedoria é a capacidade que Deus nos dá de usar aquilo que nós conhecemos de forma correta. É tirar aquilo que nós conhecemos apenas da mente, apenas do intelecto, e aquilo começar a moldar a maneira como nós vivemos e as nossas ações e os nossos atos. Então, sabedoria é usar o conhecimento corretamente.
Então, o que Paulo quer é que esse conhecimento relacional que eles têm de Deus se expresse na vida através de todos os atos que eles praticarem, especialmente que sejam considerados atos de justiça para a glória de Deus. E quando Paulo fala que deseja que Deus dê a eles também revelação, espírito de sabedoria e espírito de revelação, não é para que elas tenham um conhecimento de uma nova verdade da Escritura, porque isso não precisa, não há necessidade. O que Paulo está querendo aqui, quando ele diz espírito de revelação, é que eles aprendam a olhar para a vida com os olhos de Deus, ou enxergar a vida pela ótica de Deus, entender os valores da vida, assim como Deus dá valor à vida a partir dele mesmo, a partir da sua palavra, a partir da sua revelação. Então, espírito de revelação é conhecer é entender a vida, é manter relações, é fazer julgamentos, é ter julgamento de valores da mesma maneira que Deus o faz, segundo a sua vontade. É ver a vida com a ótica de Deus, é enxergar com os olhos de Deus. Então, o que ele quer é que eles tenham esse espírito de sabedoria, que coloquem em prática o que eles conhecem, e que eles aprendam a olhar para a vida e dar valor às coisas da maneira como o próprio Deus valoriza as coisas. Quer um exemplo negativo disso? Há 2 semanas atrás, acho que eu falei isso aqui na igreja, 2 semanas atrás, teve um negócio super interessante que aconteceu nos Estados Unidos, 2 ou 3 semanas, se não me engano. Uma pessoa foi presa porque matou 5 cachorros. Não sei se os caras sabendo disso. Uma pessoa foi presa nos Estados Unidos porque matou 5 cachorros e condenada a 12 anos de prisão. E uma mãe que assassinou o seu filho recém-nascido foi condenada a 30 meses de prisão. O que tem mais valor? O animal. Pelo animal, 12 anos de prisão. Pelo recém-nascido, 30 meses. O que tem mais valor? É assim que Deus dá valor à vida? Para Deus, lembra o Evangelho de Mateus, capítulo número 6, não valeis vós muito mais do que as aves? Vocês estão entendendo? Mas lá alguém pegou 12 anos de cadeia, porque matou 5 animais. E só 30 meses, porque matou um ser humano recém-nascido, incapaz de se defender. Essa não é a maneira como Deus dá valor à vida. Isso não é enxergar a vida pela ótica de Deus. E olha que esse país já foi tido como um país cristão, evangélico. Então presta atenção, meus amados irmãos, que Paulo está pedindo para eles aqui, espírito de revelação é isso, é para que essas coisas não conduzam as suas vidas, eles saibam o que é que de fato na vida tem valor. Enxerguem pela ótica de Deus, segundo a palavra de Deus. E aí, tem 3 coisas que ele vai dizer aqui, que ele quer que eles tenham ciência. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é, 3 coisas ele vai dizer: a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Essas 3 coisas, a igreja precisa ter consciência delas. Ela precisa ter o seu entendimento, a sua compreensão, os olhos do seu coração iluminados para que ela entenda isso. Em especial, a grandeza do poder de Deus. Por quê? Porque a igreja, presta atenção no que eu vou dizer para vocês, a igreja é o povo mais poderoso da terra. Não é uma nação que tem um grande arsenal bélico. Não é uma nação que tem grande poderio econômico, que nesse momento está se tornando uma nação extremamente rica, extremamente... Não são esses os poderosos da terra. Eu posso dizer isso olhando para a história. Por quê?
e olhando para os Salmos. O Salmo diz assim: é Ele quem estabelece reis, é Ele quem destitui reis. Não é? Não está escrito assim? É Ele quem estabelece reis. Eu fico pensando, lembro aqui, vem à minha mente vividamente o sonho de Nabucodonosor, que ele pede para os seus encantadores eles conseguirem interpretar, e ninguém consegue. Ninguém consegue decifrar. E aí o que acontece? Daniel, Deus dá graça a ele para saber o sonho, a sua interpretação. E ele vê uma estátua, a cabeça de ouro, é Nabucodonosor, é o reino da Babilônia. Aquele peitoral de prata é o Império Medo e Persa. Aquela cintura de bronze, aquela coisa assim, é o Império Grego, que dura muito pouco. E depois embaixo, pouco de bronze misturado com ferro misturado com barro, né, que está lá na imagem, é o Império Romano que vem, e aquela mistura que depois acontece nele, uma divisão que acontece também. Mas aí, naquela visão, uma pedra é cortada sem auxílio de mãos. Aleluia. E a pedra que é cortada sem auxílio de mãos é o reino de Deus, que vem e bate na estátua e em tudo, e nada lhe detém. Sabe o que significa? Que o povo mais poderoso da terra é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Não tem uma nação que seja mais poderosa do que a igreja. Não tem nada mais poderoso do que uma igreja, do que a igreja do Senhor Jesus sobre a face dessa terra. Sabe por quê? Porque ela conta com o poder de Deus. Mas vamos por parte. A primeira coisa que Paulo diz é o seguinte: ele quer que eles tenham os olhos iluminados para saber qual é a esperança do seu chamamento. A grande esperança da igreja é Cristo Jesus e a vida para a sua glória, porque a igreja sabe onde terminará a sua história. A igreja sabe que a sua história terminará eternamente no reino de Deus. Essa é a esperança para a qual nós fomos chamados. A esperança do nosso chamamento é Cristo Jesus, porque Ele é que nos dá a convicção de que nós estaremos no seu reino eternamente. O reino de justiça, o reino de paz, um reino de alegria no Espírito Santo. É esse reino que esperamos. Nós não gozamos dessas coisas em sua plenitude sobre a face dessa terra aqui e agora, mas um dia no reino de Deus nós desfrutaremos dessas coisas eternamente. O reino de paz, o reino de justiça, o reino de alegria no Espírito Santo, é isso que nos aguarda, e essa é a esperança do nosso chamamento, o reino da glória do nosso Senhor, onde nós estaremos para sempre com o Senhor, onde nós veremos Deus face a face, onde nós saberemos quem Ele é, onde nós o encontraremos, onde nós o desfrutaremos eternamente. Aleluia. Essa é a riqueza do nosso chamamento, a grande esperança que nós temos de viver a vida sobre a face dessa terra. Isso é que nos faz, nesse chamamento, inclusive entender que nós somos chamados não só à glória futura, mas o sofrimento presente, até que essa glória futura se manifeste. Paulo é um exemplo para nós disso, de alguém que sabia que era chamado para ser de Jesus Cristo, e quando nós somos chamados para sermos de Jesus Cristo, nós podemos ser chamados inclusive para sofrer por causa do seu nome, mas não tem problema, nós sabemos onde essa história vai terminar. Essa história termina na glória. Aleluia. Essa é a nossa esperança, essa é a esperança da igreja, essa é a esperança do povo de Deus sobre a face dessa terra. Paulo foi chamado para o sofrimento. Deus usou Ananias para dizer a ele: eu mostrarei a ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. Paulo foi alguém chamado ao sofrimento, mas que desdenhou dele, porque ele sabia que ele era chamado para essa esperança. Ele diz assim, lá em 2 Coríntios capítulo 4, final do capítulo, assim, olha, nossa leve e momentânea tribulação não são comparar com o peso da eterna glória que está por vir. Preste atenção nisso, irmãos. Essa é a riqueza do chamado que nós temos do Senhor. Somos chamados para ser de Jesus Cristo, somos chamados para andar com Jesus Cristo, somos chamados para viver para a glória do Senhor Jesus Cristo, mesmo que isso acarrete sofrimento, e às vezes Ele pode nos chamar inclusive para o sofrimento, mas nós somos chamados para a glória eterna, para estar eternamente no seu reino.
Amém. Agora, a outra coisa que ele diz, primeiro é a esperança do seu chamamento, e qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Eu disse um pouco sobre isso na semana passada. Na verdade, aqui, a herança aqui é a herança de Deus, não é? Porque Deus é a nossa herança, Deus é a nossa porção nessa vida, a gente não tem dificuldade nenhuma. Mas quanto Paulo está dizendo que a riqueza da glória da sua herança nos santos. Veja bem, o que Deus fez da nossa vida, e aí eu fico pensando, a importância que nós temos, aí eu fico grandão, né? Aí eu encho o peito e falo assim, aí está aí todo o meu valor, está aí toda a minha importância. Por quê? Porque isso não vem de mim mesmo. A gente está aprendendo tudo aqui, que tudo aqui é por causa do quê? Da graça de Jesus Cristo. Mas essa graça, uma vez que ela me alcançou, ela faz de mim, Sandro, e vocês aqui, nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo, faz de nós o troféu da graça de Deus, o prêmio da graça de Deus. A palavra do Senhor diz assim, que Jesus Cristo verá o fruto do seu penoso trabalho. Qual que é o fruto do seu penoso trabalho? Um povo redimido para Deus, uma obra consumada para Deus. Na cruz ele disse assim, tetelestai, está consumado. E quando ele diz está consumado, ele está querendo dizer para nós, o plano redentor de Deus está consumado. A única coisa que ele espera e aguarda agora é a sua proclamação, para que aqueles que são escolhidos por ele venham à fé por intermédio da pregação da palavra do evangelho. Mas eles agora são o troféu da glória de Deus, da graça de Deus, da bondade e da misericórdia de Deus. Então nós fomos feitos herança de Deus. É difícil entrar isso na minha cabeça, eu acho que na sua também. Como que Deus pode pegar um pecador miserável como eu e fazer de mim a sua herança, algo que ele vai receber como uma riqueza para ele, como um troféu para ele, como um prêmio para ele? Mas Paulo está dizendo que é isso que ele faz. Mas por que isso? A glória não está em mim, a razão não está em mim, a glória está em Cristo Jesus. A glória está no sacrifício do Senhor Jesus Cristo, que derramou sua vida na morte, morreu a morte da cruz, derramou o seu sangue e nos tornou o prêmio de Deus, o troféu de Deus, filhos de Deus, herança de Deus. Aí está a riqueza da sua existência, hoje como um filho de Deus. Olha, você deveria entender que ser filho de Deus não é um termo genérico. Ser filho de Deus é um status do mais alto privilégio que nós temos sobre a face dessa terra, de sermos chamados filhos do Altíssimo, filhos de Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. Estão entendendo o que Deus fez em nós? Estão entendendo o que Ele fez de nós para si mesmo? Eu tenho que cuidar muito bem da minha vida, porque ela não é minha mais, ela agora é do Senhor, ela é a herança do Senhor, ela pertence ao Senhor. Então eu preciso cuidar da minha vida. Sinceramente, eu não posso me arriscar muito em coisas perigosas, porque a minha vida é do Senhor, e Ele é digno dela. Estão entendendo? Ele é digno dela, de que eu viva uma vida, para que através dela Ele seja glorificado. Fico pensando isso. O valor da minha vida todinho está no meu status hoje de filho de Deus. E viver a vida com entendimento, com sabedoria, com revelação, como Paulo orou, é viver a vida para a glória de Deus. É viver a vida para que através dela Deus seja glorificado, porque eu sou herança dele. Estão entendendo? Eu sou filho dele, chamado para glorificá-lo, chamado para honrá-lo, chamado para exaltá-lo. Aí está o valor da minha vida. Ela não tem valor nela mesma, mas é um valor que foi atribuído a ela através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Entendem? Então, essas duas primeiras coisas, a esperança do chamamento, a riqueza da glória
Eu sei que eu não consigo expressar a riqueza da glória aqui. Quem dera eu tivesse aqui palavras e um entendimento da Escritura mais profundo ainda, para poder expressar de uma forma ainda muito mais profunda, muito mais ampla, a glória, a riqueza dessa glória, de ser herança de Deus. Mas eu acho que deu para entender alguma coisinha nessa noite, não deu? Porque é muito mais do que eu posso expressar. Ser filho de Deus é algo maravilhoso. Ser herança de Deus, viver para a glória de Deus, é imensurável. E aí, a última coisa, terceira coisa. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Há 4 palavras só nesse versículo 19 aqui, no grego, que se referem à mesma coisa, poder. 3 palavras, uma me foge à mente aqui. Dunamis, que é a primeira, com a suprema grandeza do seu poder, dunamis. Dunamis é a palavra que dá origem à palavra em português dinamite, ou dinamis, dinamite. É uma força poderosa, irresistível e que age, e que quando age, age com força, age com poder. Entende? Ela explode. É a mesma palavra que é usada lá em Atos 1:8. Mas recebereis dunamis, poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, ou seja, uma força irresistível, um poder irresistível, que quando se manifesta, não tem quem pode segurar. Quando o poder do Evangelho se manifesta, não tem como deter, não tem como segurar. É como a letra do hino que nós temos aqui, como batistas nacionais: ninguém detém, é obra santa. Amém? Glória a Deus. Então, veja bem, essa é uma das palavras. A outra palavra que é para eficácia, que é energeia, que é uma força que age também. Aí a palavra para força que eu me esqueci. E a última palavra poder é iskos, mas tem 4 palavras do grego aqui para mostrar para nós a grandeza, a força do poder de Deus. E o que Paulo está dizendo aqui? Ele quer que os olhos do nosso coração sejam iluminados para a gente perceber a esperança do chamamento, a riqueza da glória da nossa herança, de nós sermos herança para Deus, e a suprema grandeza do seu poder. Irmãos, quando Paulo diz assim: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, significa que ele crê profundamente no que o Evangelho pode fazer na vida de uma pessoa. Mas você sabe qual é esse poder que o Evangelho tem? Não sei se você está com a Bíblia aberta aí, mas olha o versículo de número 20. O versículo de número 20 diz para nós o tamanho desse poder, a grandeza desse poder, o qual ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-os sentar à sua direita nos lugares celestiais. O poder de Deus, e só Ele tem esse poder, é o poder que pode ressuscitar o homem que está morto nos seus delitos e nos seus pecados. Tem uma música que a gente canta aqui: só Ele pode dar a vida ao coração, o tão profundo. Só Ele pode dar a vida ao coração. Não tem nenhuma outra religião sobre a face dessa terra que mostre que o ícone dessa religião tem poder para ressuscitar. Só Jesus Cristo ressuscitou. E o poder que Deus exerceu para ressuscitar Jesus dentre os mortos é o mesmo poder que Ele derrama sobre a vida da igreja. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo para vocês? É por isso que Paulo quer que a igreja tenha consciência desse poder,
porque o mesmo poder que ele exerceu para ressuscitar Jesus dentre os mortos, esse mesmo poder é que nos foi dado para viver a vida sobre a face dessa terra para a glória de Deus. Não é poder para fazer campanha para ganhar carro, não é poder para fazer campanha para ganhar casa, não é poder para fazer campanha para as coisas acontecerem, porque eu não estou me sentindo bem, porque eu preciso de alguém comigo, eu preciso de você sabe de tudo que eu estou falando, vou entrar nesses detalhes não, mas vocês sabem o que eu estou falando. Não é poder para essas coisas, mas é o poder da ressurreição, é o poder da vida. Veja o que Paulo diz: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Veja bem, o poder de Deus ressuscitou Jesus, mas não só ressuscitou Jesus, fez ele assentar no lugar mais alto da eternidade, e acima de todo principado, de toda potestade, e poder e domínio, e governo, o que quer que seja, e de todo nome que se possa referir, tanto no presente século, quanto no vindouro. O nome de Jesus é o nome mais poderoso de toda a eternidade. Não há um nome que se equipare ao dele. E se não há um nome que se equipare ao dele, preste atenção, o reino dele é o mais poderoso dessa terra. Todos os reinos dessa terra se desfarão. Todos os governantes que estão nessa hora ocupando os lugares de governo nas suas nações, daqui a um tempo eles passarão, seja pela morte, seja pelo o findar do seu reinado ou do seu governo sobre aquele lugar. O reino de Jesus Cristo não tem fim jamais, aleluia. Ele reina eternamente. O nome dele é o nome que é sobre todo nome, de eternidade a eternidade. Esse é o poder do nome de Jesus Cristo. E sabe o que Deus fez? Com esse nome que é sobre todo nome, com esse poder que ressuscitou Jesus e deu a ele essa glória, essa majestade, essa soberania. Continue, verso de número 22, veja o que o apóstolo Paulo diz: pois todas as coisas debaixo dos pés, significa que ele está acima de todas as coisas. E olha que loucura, e olha que loucura, isso para mim é a loucura de Deus, é a grandeza de Deus, é a glória de Deus, isso aqui faz arder o meu peito. Veja bem, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o que ele fez? Deu ao povo mais poderoso da terra, deu tudo isso à igreja, aleluia, ele deu tudo isso à igreja. Veja o que está sobre nós, veja o que nós temos, veja o que nós somos, o poder que ressuscitou Jesus Cristo e exaltou ele, aleluia, na glória da majestade no céu, foi dado à igreja. Aleluia, está escrito, a qual é o seu corpo, a plenitude, ou seja, assim como Jesus, quando esteve sobre a face da terra, aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude da divindade, aprove também a Deus que na igreja habitasse toda a plenitude do seu poder para a sua glória. Vocês estão entendendo o que Paulo está dizendo para nós aqui? Veja bem, a qual o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. O homem só será completo em Cristo Jesus, porque Ele que enche todas as coisas. Jesus é o único que pode encher a nossa vida, Jesus é o único que pode dar significado à nossa vida, porque Ele tem todo o poder. Por que você tem que estar numa igreja? Por que você precisa congregar? Por que você precisa viver a vida de uma igreja? É porque na igreja tem um poder que nenhum outro lugar tem. Só na igreja há esse poder imensurável de Deus. Esse poder está na vida da igreja, porque Deus deu à igreja esse poder. Agora, alguns entenderam errado para o que Deus deu esse poder. Eles acharam que Deus deu esse poder a ele para eles manipularem as massas.
para eles fazerem o que eles queriam. Não, esse poder nos é dado para manifestar aquele que o poder foi exercido sobre ele, e ele ressuscitou, e ele está acima de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. O poder é dado à igreja para ela ser testemunha do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então não tema em pregar o evangelho. Entenda uma coisa, pregue o evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se não for salvo, você não tem que salvar ninguém, você só tem que manifestar o poder. Entregue os resultados na mão de Deus. A única responsabilidade que nós temos é pregar o evangelho, porque sobre nós está o poder de Deus para pregar o evangelho. Em nós está o poder de Deus, está o evangelho. Estão entendendo? O que eu quero dizer para você nessa noite? Como está a sua vida nessa noite? Você está passando por alguma crise, por alguma dificuldade, por algum problema, por alguma necessidade? Olhe para o poder que está na vida da igreja. Às vezes a crise é resultado de não viver dentro do lugar onde esse poder manifesta, onde esse poder é exercido. Esse poder se manifesta na igreja. A igreja é o corpo. Veja o que está escrito aqui: a qual é o seu corpo. Corpo. Não existe membresia que nós não estamos juntos. Não existe corpo separado. Corpo anda junto, caminha junto. Está escrito: o deu à igreja, a qual é o seu corpo. E ele espera que, como cabeça, esse corpo esteja bem ajustado e assim o glorifique com todo esse poder que é dado à vida da igreja. Então, tem gente que sofre, me desculpe, porque quer. Porque não quer viver a vida da igreja. Tem gente que não encontra significado da vida porque quer viver assim, sem significado. Porque aqui dentro você encontra razão de viver. Aqui você encontra razão de existir. Olha, inúmeros homens de Deus foram afligidos por enfermidades, por problemas, por necessidades, por sofrimento, por dores. Não significa que estando aqui você está isento disso, está liberto disso. Não, mas estando aqui, o poder, esse poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, esse poder que o exaltou acima de todas as coisas, e está aqui, e não está em outro lugar como está aqui, não está em outro povo como está aqui, não está em outra reunião como está nessa aqui nessa noite. Vocês estão entendendo? Está na vida da igreja, está na igreja. Esse poder é derramado sobre a vida da igreja, para que Jesus Cristo, através dela, seja glorificado. Hoje, por causa do liberalismo e de muitas formas estranhas de pensar que têm sido passadas ao povo de Deus, muitos têm se distanciado, e nesse presente momento a gente sabe muito bem que há uma nova estatística aí no meio do povo cristão que se chama desigrejados, né? Que desigrejados, isso não existe. Isso não existe. Existem pessoas que não entenderam o poder do evangelho. O poder que Deus derramou sobre a igreja. E que não significa que a minha vida vai fluir sem problema, sem dificuldade, sem luta, sem aflição, sem perda. Não. Isso vai acontecer. Isso não significa que a minha vida de comunhão com os irmãos vai ser um mar de rosas. Muito pelo contrário. Deus nos chama a unidade, mas chama a diversidade à unidade. Nós somos diversos. Nós somos diferentes. E como somos diferentes, nos estranhamos às vezes. Porque temos opiniões distintas. Temos gostos distintos, temos vidas distintas, mas essa diversidade, Deus chama para a unidade. Para aí Ele manifestar o seu poder. Estão entendendo? Qual é o motivo, então, de ficar em dores, de ficar em sofrimento, sendo que você pode viver uma vida plena, apesar do sofrimento, a despeito do sofrimento? Vocês acham que Paulo deixou de viver uma vida plena por causa de todo o sofrimento que ele passou? Não. Ele orou.
Tudo aquilo que para mim era lucro, eu considerei perda para ganhar Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, mas procede do Senhor, do sacrifício de Jesus. E eu quero conhecê-lo mais, eu quero me identificar com ele, mesmo nos seus sofrimentos, mesmo na sua morte, eu quero me identificar com ele. Esse homem não estava sofrendo, esse homem não estava abatido na alma, esse homem não estava depressivo, esse homem tinha saúde para sofrer. Esse homem tinha ânimo para ser afligido. Esse homem tinha disposição para passar pela aflição. Vocês estão entendendo? O problema é que os mimados hoje não têm disposição para sofrer. Não têm disposição para passar por dificuldade, para enfrentar perdas, para enfrentar algumas dificuldades, algumas lutinhas que nem é nada relevante, significante na vida. Preste atenção, irmãos. Olha o poder que está sobre a vida da igreja. E nós somos a igreja. Ele exerceu esse poder para ressuscitar Jesus e entronizá-lo, colocá-lo no lugar mais alto da eternidade, dar a ele o nome mais sublime da eternidade. Esse poder está sobre a igreja, mas esse poder está sobre nós, não é para a gente usar ele a bel prazer, ele está sobre nós para a glória de Jesus, para ser testemunhas, para servir o Cordeiro de Deus, para oferecer a nossa vida a ele, para nos entregarmos a ele para a sua glória. É a isso que somos chamados. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos orar? Vamos orar. Feche seus olhos. Pense a sua vida. Se você está com alguma aflição hoje, deixa eu dizer para você, está com algum problema, está com alguma luta, o poder de Deus está aqui nessa noite. E olha que eu não estou falando alguma coisa aqui só para mexer com as emoções de vocês, não. Estou falando uma verdade, porque nós meditamos sobre isso nessa noite. O poder de Deus está aqui nessa noite. O poder de Deus que nos ampara. O poder de Deus que nos sustenta. O poder de Deus que nos fortalece. O poder de Deus que nos capacita. O poder de Deus que nos dá graça para caminhar mais uma milha. O poder de Deus que nos dá graça para servir o Cordeiro. O poder de Deus está aqui nessa noite. Porque Jesus Cristo de Nazaré está aqui nessa noite. Porque o Espírito do Senhor está aqui, trazendo a presença de Jesus nessa noite e o seu poder a esse lugar. Mas Ele não está aqui porque eu estou falando isso, não. Ele está aqui sempre, porque Ele está sempre no meio da igreja. Vocês estão entendendo? Então olhe para a vida nessa noite, consiga enxergar aquilo que Paulo orou. Enxergue pela ótica de Deus a vida nessa noite. Deixe de olhar simplesmente no plano terreno, mas olhe nessa noite pela ótica de Deus, como Deus vê a vida, como Deus nos enxerga. Ele nos vê como sua herança, então você é amado de Deus. Deus o amou e deu seu Filho pela sua vida. Qual é a reclamação que você tem nessa noite diante de Deus? Tem alguma? Deus é poderoso para mudar qualquer circunstância na sua vida. Não há situação difícil demais para você. Não há nenhuma situação que Deus não possa mudar. Não há nenhum coração que Ele não possa quebrar, porque Ele é Deus. E porque o seu poder está na vida da igreja. Então você pode viver uma nova vida. Então ore ao Senhor nessa noite, você mesmo. Se dirija a Deus nessa noite e clame ao Senhor, para viver a vida que Ele tem para você, para a sua glória. Amém? Vamos orar nessa noite. Levante a sua voz em oração nessa noite ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Bendito seja o teu nome nessa noite, Senhor. Nós suplicamos o teu favor sobre a nossa vida aqui. O Senhor sabe das nossas fraquezas, o Senhor sabe das nossas limitações, o Senhor sabe como nós precisamos do Senhor. Deus, tem misericórdia, Deus.
O Senhor sabe como muitas vezes nós somos como Elias, Senhor. Terminamos de vencer os profetas de Baal, ó Deus, vendo o fogo descer do céu e lamber até a água que estava em volta do altar. Mas de repente, quando somos ameaçados por uma Jezabel, a gente pede a morte para a gente, Senhor. Tem misericórdia de nós, dá-nos firmeza, Senhor. Dá-nos graça de ter firmeza, Senhor. Essa síndrome muitas vezes vem sobre a nossa vida. Deus, guarda-nos nessa hora. Dá-nos a graça de olhar para a Tua palavra, que é viva e eficaz, que é poderosa, que é penetrante, que é cortante, mais do que espada de dois gumes, que mexe com o nosso ser, que transforma a nossa alma, que muda a nossa vida, Senhor. Tem misericórdia de nós essa noite. Derrama sobre a nossa vida aqui a Sua graça maravilhosa. Fortalece-nos no Senhor e na força do Seu poder. Na força desse poder maravilhoso, desse poder glorioso, que o Senhor exerceu para ressuscitar Jesus e dar a Ele esse nome que é sobre todo nome, essa glória, essa majestade na eternidade. Que nós entendamos isso e assim nós vivamos a nossa vida diante da Sua presença com ousadia e com coragem para a Sua glória, Senhor. A despeito das lutas, a despeito das adversidades, possamos olhar para o Senhor, depender do Senhor, viver para a glória do Senhor sobre a face dessa terra. Nós precisamos do Senhor. Abre os nossos olhos, Senhor, porque também muitas vezes nós somos como Geazi, nós só vimos aquilo que está diante dos nossos olhos. Mas Eliseu via com a ótica do Senhor, com os olhos do Senhor. Abre os nossos olhos desse modo, para que a gente possa ver que o Senhor peleja por nós, aleluia, que o Senhor cuida da nossa vida, que o Senhor está presente em todas as circunstâncias difíceis da nossa vida. Tem misericórdia de nós e nos abençoe, ó Pai. Abre os nossos olhos para que nós possamos ver. Nós suplicamos ao Senhor a Sua bondade, a Sua graça, a Sua misericórdia, o Seu favor sobre a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Tenha essa convicção, irmão. Você faz parte do povo mais poderoso dessa terra, aleluia. A igreja do Senhor Jesus. Aleluia. Amém? Vamos passar a ministração da